Muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite para aqui estar. É sempre uma honra e um prazer poder estar convosco. E ainda por cima a falar de Direito Internacional Privado, em que são raras as assistências que gostam de ouvir falar de Direito Internacional Privado. Bom, dizia, este caso que eu e o Sr. Nuno elaborámos, ele tem no fundo ali 4 questões. Uma primeira que o Sr. Nuno começou por abordar, sobre saber qual é que é a lei aplicável a esta sucessão, uma vez que temos um senhor que residia em Portugal, casado com uma senhora portuguesa, mas que mantinha uma relação extraconjugal com uma senhora francesa e, aproveitando uma festa familiar, foi à Alemanha, país da sua nacionalidade, e fez aí o testamento onde deixou a sua cota disponível, parece, não, deixou uma casa de férias, a essa senhora francesa com quem mantinha a relação extraconjugal. E, portanto, coloca-se a questão de saber qual é que é a lei aplicável à sucessão. Depois, a seguir, temos aqui um problema nas questões 2 e 3 quanto ao valor dos documentos públicos estrangeiros perante a autoridade que esteja a tratar da sucessão, seja um notário francês ou um notário português, e seja notário português como órgão jurisdicional, isto é, em processo de inventário, ou como titulador de um negócio. E depois, eu não resisti a colocar ali uma quarta questão, mas queria advertir-vos que são livres para não me deixar tratar dela se estivermos muito além. É que, além disto, no tal testamento, este senhor criou, quanto a um imóvel situado em Coimbra, utilizou aqui uma figura do direito alemão, que foi nomear como primeiro herdeiro para certo imóvel, portanto, ele expressou-se mal, eu queria dizer primeiro legatário quanto a certo imóvel. O meu computador se caiu. Um senhor, o António, para ter a propriedade desse imóvel durante 10 anos e depois, ao fim de 10 anos, passar para o Bernardo. Um imóvel que está em Portugal, está em Coimbra, este imóvel. E isto é perfeitamente possível de acordo com a lei alemã, de acordo com o Instituto da Herança Subsequente, regulado nos parágrafos 2100 seguintes do BGB, que estabelece esta substituição testamentária em que um imóvel vai para um legatário e 10 anos depois para outro, que será o legatário final. Esta quarta questão, eu prometo que só trato dela se tivermos tempo, mas como foi um caso verídico, não resisti a trazer-vos. Bom, quanto então à lei aplicável à sucessão? Pois é, o Sr. Nuno colocou muito bem o problema, é que na verdade nós sabemos que é possível, nos termos do regulamento, escolher a lei aplicável à sucessão, sendo que a lei aplicável à sucessão legal tem que constar de uma declaração expressa num documento que revista a mesma forma de uma disposição por morte, mas quando a sucessão é voluntária, admite-se a escolha tácita. Repare-se que o artigo 22, número 2, diz-se a escolha deve ser feita expressamente ou resultar dos termos dessa disposição. E, portanto, o legislador europeu admitiu a possibilidade de escolha tácita da lei aplicável. Primeiro problema, porquê? Porque é que o legislador admitiu que, ao fazer um testamento, alguém escolhesse tacitamente a lei aplicável e não expressamente, designando a lei da sua nacionalidade? Bom, a ideia terá sido responder melhor à vontade do decuius. Isto é, podia acontecer que alguém, quando testasse, quando fizesse uma declaração por morte, estivesse a contar com a lei da sua nacionalidade, estivesse a fazer a sua disposição por morte de acordo com a lei da sua nacionalidade, estivesse, portanto, no fundo, a escolher a lei da sua nacionalidade implicitamente, mas que não se lembrasse de o escrever no testamento. E, nesse caso, se nós não tivéssemos admitido a escolha tácita da lei aplicável, íamos depois submeter esta sucessão à lei da residência, quando não era essa a vontade do decuius. E, portanto, tem esta vantagem, permite, se houver uma escolha tácita da lei aplicável, responder melhor à vontade do decuius. Estou a falar muito depressa? Não. Mas tem uma desvantagem grande. É que introduz incerteza na sucessão. Porque, no fundo, se a escolha não é feita expressamente, abre-se uma discussão. Será que, neste testamento em que se falou deste instituto sucessório, isto era uma escolha tácita ou não era uma escolha tácita? E, no caso, é exatamente isso que se coloca. Repare-se que este Sr. Fritz foi à Alemanha e elaborou o testamento sem nunca dizer que estava a escolher a lei alemã, mas mencionou no testamento normas da lei alemã. Bom, ele estava a escolher tacitamente a lei alemã. Havia aqui uma escolha, ainda que não expressa, da lei alemã.
Bom, e isto remete-nos para o problema. Quando é que temos uma escolha tácita? Quais é que são os critérios para que o notário a quem é apresentado um testamento ou outra disposição por morte possa encontrar uma escolha tácita? E a primeira nota é que é absolutamente inequívoco que só há escolha tácita se houver uma verdadeira escolha. Isto é, não é relevante uma escolha hipotética ou uma escolha presumível. Isto é, nós não podemos ter como escolha da lei aplicável tacitamente uma lei que o de Cuyas escolheria se tivesse pensado em escolher. Bom, isso não é relevante. O que se diz no regulamento é que a escolha tácita tem que resultar dos termos da disposição e, portanto, é uma escolha que ele de facto faz. É uma escolha que ele tem que fazer, ainda que não diga que está a fazer. E também não é escolha tácita o mero facto de o testamento ser válido face à lei da nacionalidade. Isto é, podemos ter um testamento que não tem nenhuma ilegalidade, não tem nenhuma causa de nulidade para a lei da nacionalidade, mas isso não nos permite dizer que se escolheu a lei da nacionalidade. Ele pode ter feito o testamento de acordo com a lei da residência e, por acaso, aquele testamento ser válido tanto para a lei da residência como para a lei da nacionalidade. Isto é, o simples facto de o testamento estar de acordo com a lei da nacionalidade não é, em si mesmo, uma escolha tácita. Com uma única exceção, que é o regime transitório do artigo 83, número 4. Isto é, os testamentos feitos antes de 17 de agosto e que estejam conformes à lei da nacionalidade. Bom, porque, em certos países, como em Portugal, era essa a lei aplicável à sucessão, a lei da nacionalidade, antes de 17 de agosto de 2015. Bom, nesses casos, diz o artigo 83, número 4, aí sim, basta que o testamento seja válido para a lei da nacionalidade para que se presuma que houve escolha tácita da lei da nacionalidade. Isto significa que todos os testamentos feitos até 17 de agosto de 2015, de acordo com a lei da nacionalidade, mesmo que não digam que se está a escolher a lei da nacionalidade, pois claro, porque na altura não se escolhia, há aqui uma presunção de uma escolha tácita da lei da nacionalidade. Bom, mas não era o nosso caso, porque o testamento já tinha sido feito em 20 de agosto de 2015, já depois. E, portanto, já não cabe nesta norma transitória do artigo 83, número 4. Teremos uma escolha tácita no nosso caso? Bom, e a doutrina tem indicando alguns critérios de escolha tácita da lei aplicável na disposição por morte. O primeiro dos quais não é exclusivamente doutrinal, ele consta do considerando 39. No considerando 39 diz-se que um dos elementos a que a autoridade a quem é apresentado o testamento tem de olhar para saber se houve ou não a escolha tácita da lei da nacionalidade é a referência no testamento às normas da lei da nacionalidade. Isto é, se no testamento se refere especificamente o artigo tal da lei da nacionalidade, diz o considerando 39, isto é um indício de que o testador estava a escolher a lei da nacionalidade. Tanto estava que até se referiu às normas da lei da nacionalidade. Segundo critério, e este já não consta só do regulamento, é apresentado pela doutrina, vem-se dizendo, de uma forma mais ou menos pacífica, que também há um indício de escolha tácita quando o testador, eu estou a dizer testador, mas é para todas as disposições por morte, portanto os pactos sucessórios também. Bom, mas o testador utiliza institutos de direito material que existem na lei da nacionalidade e que não existem na lei da residência. Se ele, no seu testamento, utiliza uma figura sucessória que há na lei da nacionalidade, mas que não há na lei da residência, então isso é um indício de que ele está a escolher a lei da nacionalidade como lei reguladora da sucessão. Bom, e depois temos um terceiro indício, e é um terceiro indício que é mais polémico. É um indício que é utilizado por apenas um autor, que é André Bonomi, que tem talvez dos mais conhecidos comentários ao regulamento das sucessões, e que vem dizer o seguinte: há um indício de que se escolheu a lei da nacionalidade quando o de Cuyos saiu do país da sua residência, foi a um notário do país da nacionalidade e fez lá o testamento. Fez o testamento no país da nacionalidade. E esse testamento segue o estilo habitual dos testamentos ao abrigo da lei da nacionalidade. Isto é, diz Bonomi que o simples facto de alguém não fazer o testamento no país da sua residência e ir ao país da nacionalidade fazer o seu testamento é um indício de que está a querer escolher a lei da sua nacionalidade. Bom, como imaginam, este terceiro critério é mais polémico, porque, enfim, induz uma vontade do testador só pelo facto de ele ter consultado o notário que ele gostava mais, o notário que ele conhecia melhor.
é discutível se, na interpretação deste 22 número 2, o Tribunal de Justiça vai aceitar este critério. Bom, mas queria que soubessem que ele existe, portanto, existe este critério. Bom, último problema quanto à escolha. Será que é preciso, para que haja uma escolha tácita, que o de Cuyos tivesse a consciência de que estava a escolher? Isto é, vamos supor que até se verificam aqui os vários critérios. Este Sr. Fritz fez uma referência expressa à lei da nacionalidade, utilizou os parágrafos 2100 seguintes do BGB, utilizou um instituto sucessório, a herança subsequente, que não existe na lei da residência, e foi a um notário alemão, um notário do país da sua nacionalidade. Ainda que se verifiquem estes três critérios, isto basta para que tenhamos uma escolha tácita da lei aplicável? Ou será que ainda é necessário que o de Cuyos tivesse a consciência que, ao fazer isto, ao referir a lei alemã, ao utilizar a herança subsequente, ao escolher um notário alemão, estava a escolher a lei alemã? É precisa a consciência da escolha? Bom, não tenho resposta para isto. Quer dizer, tenho a minha opinião, mas não é ainda uma resposta final. Parte da doutrina alemã tem dito só há escolha tácita se, ao fazer isto, o de Cuyos sabia que estava a escolher. Só nesses casos é que é relevante a escolha tácita da lei aplicável. Bom, qual é o problema desta tese? É que cria um novo problema. Passa a ser controvertido, mesmo quando é apresentado ao notário português um testamento onde resultam elementos da escolha tácita. Se seguirmos esta tese, isto pode não bastar. Enfim, temos também que saber se, ao estarem lá aqueles elementos, se o testador sabia que estava a escolher a lei aplicável. Porque se ele não soubesse, ele não tinha consciência que estava a escolher a lei aplicável, então, apesar daqueles elementos, continua a ser a lei da residência como a lei reguladora da sucessão. Bom, a doutrina maioritária não vem alinhando por esta tese, vem alinhando pela tese contrária, a de que não é necessária a consciência da escolha. Isto é, a mera existência daqueles indícios permite saber que o testador contava com a lei da nacionalidade. E se ele contava com a lei da nacionalidade, seja porque sabia que estava a escolher, seja mesmo não sabendo que estava a escolher, deve relevar a lei da nacionalidade quando apareçam aqueles indícios, isto é, a referência expressa a normas da lei da nacionalidade e ou a utilização de institutos sucessórios que são conhecidos da lei da nacionalidade, mas não da lei da residência, e, para bonómio, a utilização de um notário do país da nacionalidade. Bom, eu tendo para esta segunda solução. É a solução mais simples e é a solução que corresponde ao objetivo da escolha tácita, que é responder à vontade do testador. É isto que nós pretendemos. E, portanto, o testador, se contava com a lei da nacionalidade, não deve ser relevante se ele sabia que estava a escolher ou não sabia que estava a escolher. Posto isto, vamos então resolver o nosso problema. Se é apresentado a notário português ou a notário francês este testamento, que cria uma herança subsequente e que faz referência expressa ao BGB, há aqui escolha tácita? Bom, eu diria que sim. Não sei se já me denunciei, mas eu diria que sim, porque se verificam, aliás, três indícios de que há uma escolha tácita da lei aplicável. Primeiro, a referência expressa ao BGB. Segundo, a utilização da herança subsequente, que é prevista na lei alemã, mas que nós não conhecemos, na lei portuguesa. E até um terceiro, é que, de facto, nós vemos aqui uma disposição testamentária que é permitida pela lei alemã, mas que não, da nacionalidade, mas que não seria permitida pela lei da residência, que é a disposição a favor do cúmplice de adultério, não é? Que é proibida pelo nosso Código Civil, com toda a sua modernidade, mas que é permitida pela lei alemã. Portanto, temos aqui ainda mais um indício de que houve, de facto, um propósito de escolher a lei alemã. Enfim, eu olhando para o caso, eu até diria o Fritz foi fazer o testamento à Alemanha justamente para poder deixar a casa de férias à senhora com quem tinha relação extraconjugal. Bom, fazendo aqui uma ponte com o que vimos de manhã, esta escolha da lei aplicável tácita, que me parece ter existido, mas que, enfim, podemos estar abertos à discussão, tem efeitos processuais, isto é, tem efeitos quanto à competência do notário? Bom, a resposta é nim. Isto é, se estivermos a falar numa partilha negocial, já sabemos, não se aplicam as regras de competência internacional do regulamento. Porquê? Porque aí o notário não é um órgão jurisdicional para efeitos do regulamento e, portanto, vigora o princípio da liberdade de escolha. As partes podem fazer esta partilha no notário português, como espanhol, como francês, como em qualquer outro que quiserem. Agora, se estivermos em processo de inventário, aí já se aplicam as regras de competência internacional do regulamento, porque o notário, para esses efeitos, é um órgão jurisdicional nacional. Nesses casos,
a escolha da lei de um Estado-membro pode ter efeitos? Bom, não tem efeitos imediatos, como vimos de manhã. Portanto, à partida, continuam a ser os órgãos jurisdicionais do país da residência que são os competentes para tramitar o processo de inventário. Mas o regulamento preocupa-se com a coincidência entre a lei aplicável e o tribunal competente e cria expedientes, os tais que estão no artigo 7º, para, eventualmente, poder passar a competência para deste inventário para as autoridades da lei competente, da lei alemã. Seja por acordo dos interessados, artigo 5º, seja a pedido de uma das partes, por decisão do notário, se verificarem um daqueles casos que no artigo 6º se estabelecem como admitindo a remessa do processo para as autoridades alemãs. E, portanto, com isto, penso eu que resolvemos o primeiro problema. Lei aplicável a esta sucessão, parece-me, é a lei alemã por escolha tácita. Mas, tendo escolha tácita, isto é problemático, portanto, são admissíveis opiniões em sentido contrário, é um dos fatores de insegurança que é criada pela escolha tácita. O segundo problema é o de saber quando este testamento é apresentado no cartório português ou no cartório francês, para partilha ou para inventário, que valor é que ele tem? Isto é, temos aqui uma escritura pública estrangeira, um testamento estrangeiro, que é apresentado em Portugal ou em França. Bom, ele vale o mesmo que um testamento feito em Portugal? Há algum procedimento para a sua recepção? No fundo, sempre que um documento público cruza a fronteira do Estado onde foi exarado, vão colocar-se, na verdade, 3 problemas. O primeiro problema é o problema da sua veracidade. Isto é, como é que pode o notário português que recebe o testamento feito na Alemanha saber se aquele testamento não é forjado? Ou mesmo que não seja, saber que quem o exarou era de facto notário na Alemanha. Como é que ele pode saber isto? Que mecanismos tem ele para se certificar da veracidade daquele documento público que foi emitido no estrangeiro? É o problema a que os autores espanhóis chamam o problema da força probatória extrínseca do documento. Como saber que ele não é uma falsificação? O segundo problema é o problema de saber que valor é que ele tem em Portugal. Isto é, ele vai gozar de força probatória plena, como gozariam as escrituras portuguesas, ou não? Ou tem valor diferente, uma vez que foi emitido no estrangeiro? Terceiro problema, que efeitos substantivos é que ele produz? Imaginem que este testamento, além de ter aquelas disposições que ali estavam, continha também uma perfilhação. Problema que se coloca: a perfilhação na Alemanha, quando feita em testamento, não tem os mesmos efeitos substantivos. Isto é, não estabelece a paternidade, apenas dá direito a alimentos, mas não estabelece a paternidade para os demais efeitos. Pergunto que efeitos substantivos produz esta perfilhação que está contida no testamento? Os da lei alemã, local onde o testador perfilhou, ou os da lei portuguesa, o estabelecimento da paternidade, ou ainda outra? Bom, portanto, estes 3 são os problemas que se colocam cada vez que um documento público cruza as fronteiras. A sua veracidade, por um lado, o seu valor probatório, por outro, e os seus efeitos substantivos, por outro. Bom, quanto ao primeiro problema, o problema da força probatória extrínseca, não é um problema novo. Tradicionalmente, coloca sempre que um documento público cruza fronteiras de um Estado. E, tradicionalmente, são utilizadas uma de 3 soluções. A solução tradicional, que é a legalização, isto é, o Estado de destino submete o documento estrangeiro a um procedimento para verificar a sua autenticidade. Uma solução simplificada, a apostila, que reverte, no fundo, o ónus da certificação, e um mecanismo de aceitação plena. Ou seja, o Estado de destino confia inteiramente nos documentos estrangeiros. Bom, não vos queria aborrecer com isto. Bom, a legalização, sabemos, em Portugal é um mecanismo de natureza administrativa, isto é, se um documento estrangeiro quiser ser legalizado em Portugal, a legalização está cometida a autoridades portuguesas, mas, nos termos do Código de Processo Civil, às autoridades consulares portuguesas do país onde o documento foi exarado. Bom, é um sistema mais clássico que vigora entre países onde não vigora nenhum sistema mais simples. Depois temos o sistema da apostila. O sistema da apostila, que previsto na Convenção da Haia de 1961, a mais bem-sucedida das convenções da Haia, que, no fundo, o nome é enganador. Ele não suprime o problema da legalização dos documentos estrangeiros. Ele simplesmente reverte, não para o país de destino, isto é, um documento estrangeiro que provenha de um país signatário da Convenção da Haia, quando é apresentado em Portugal, já não vai ser controlada a sua veracidade pelas autoridades portuguesas, mas pelas autoridades do país de origem. As autoridades do país de origem terão uma ou várias autoridades competentes que
porão a tal apostila, certificando que aquele documento não é forjado e que o seu autor era, de facto, notário no país de origem. Bom, em Portugal vigorará a apostila ou a legalização quando estejamos fora do regulamento? Primeiro problema. E a minha resposta é talvez não, porque o nosso sistema é bem mais favorável, apesar de muitos operadores jurídicos não repararem nisto. O nosso sistema de recepção de atos estrangeiros, à partida, não exige sequer a apostila, porque se repararmos, quer no artigo 44 do Código de Notariado, quer no artigo 365, número 2 do Código Civil, o que se diz é, se o documento não estiver legalizado nos termos da lei processual e houver fundadas dúvidas sobre a sua autenticidade ou a autenticidade do reconhecimento, então pode ser exigida a sua legalização. Ao contrário, sempre que não existam fundadas dúvidas sobre a autenticidade ou a qualidade do seu titulador, não pode ser exigida a sua legalização. Ou seja, no fundo, nós restringimos o controlo da veracidade dos documentos estrangeiros à existência de fundadas dúvidas. Só quando existam fundadas dúvidas é que é admissível às autoridades portuguesas, por força da lei portuguesa, exigir o controlo da veracidade. E como? Bom, se for um documento proveniente de um país signatário da apostila, exigindo a apostila. Se for proveniente de um país que não é signatário da Convenção da Haia sobre a apostila, exigindo a legalização. Isto tudo consta de um parecer do Conselho Técnico, um parecer já muito antigo, de 2001, que estabelece exatamente isto, que lembra este regime que vigora em Portugal da, à partida, a aceitação plena dos documentos estrangeiros. A novidade é saber, e se os documentos tiverem natureza sucessória, muda alguma coisa quanto aos documentos estrangeiros em matéria sucessória que tenham sido emitidos depois da entrada em vigor do regulamento? Há aqui novidades? Bom, e a verdade é que para Portugal não há grandes novidades, porque a solução consta do artigo 74 do regulamento. E o que é que diz o Regulamento 74? O Regulamento 74, já estou, isto é o adiantado da hora. O artigo 74 do Regulamento das Sucessões. Diz-se, não é exigida legalização ou outras formalidades análogas, por formalidades análogas leia-se apostila, para os documentos emitidos por um Estado-membro no âmbito do presente Regulamento. Ou seja, no fundo, para este primeiro problema, o controle da veracidade, adota-se o mecanismo da aceitação plena. Bom, para nós isto é uma grande novidade, verdadeiramente não é, porque o nosso Código Civil também já estabelecia o princípio da aceitação plena, o Código Civil e o artigo 44 do Código de Notariado, já estabeleciam a aceitação plena dos documentos estrangeiros, mesmo fora do regulamento. Bom, mas muda alguma coisa? Bom, parece que sim, porque no artigo 44 do Código de Notariado e no artigo 365 do Código Civil tinha ali uma reserva, que era as fundadas dúvidas sobre a autenticidade. Bom, o artigo 74 do regulamento não fala nas fundadas dúvidas sobre a autenticidade. Pergunta, estará o notário português hoje proibido de suscitar o problema das fundadas dúvidas quanto à autenticidade do documento estrangeiro, quando seja um documento abrangido pelo regulamento? Bom, eu diria que sim, eu diria que desapareceu essa faculdade, porque, na verdade, a solução que o regulamento dá está no número 2 do artigo 59 e é a solução da impugnação do documento público. Na verdade, a solução é impugnar a veracidade daquele documento público, sendo certo que, enquanto durar a impugnação, vai haver uma suspensão da eficácia da força probatória daquele documento público. Ou seja, no fundo, parece ter desaparecido a possibilidade de o notário invocar fundadas dúvidas quanto à autenticidade dos documentos dos outros Estados-membros em matéria sucessória e, assim, exigir a apostila. Isso parece ter desaparecido. No fundo, agora, o único remédio é impugnar a veracidade daquele regulamento. Sendo certo que também o quadro não é tão negro, porque, na verdade, os documentos públicos passarão, como veremos já de seguida, a vir acompanhados de uma certidão que vai reforçar a confiança do notário nos documentos públicos estrangeiros. E, portanto, esta medida parece vir reforçada com outros mecanismos que, apesar de tudo, aumentam a confiança do notário nos documentos estrangeiros. Bom, problema seguinte. E a força probatória? Vamos supor, então, é apresentado este testamento, já sabemos, ele não tem que vir apostilado, porque é um testamento, é um documento público em matéria sucessória emitido na Alemanha.
Mas que força probatória é que ele goza? Goza de força probatória plena ou não? Bom, este é o problema da força probatória intrínseca do documento estrangeiro. Isto é, importa saber se um documento estrangeiro, quando é apresentado em Portugal ou noutro país qualquer, se goza do mesmo valor probatório, do valor executivo, do valor de título de registro, que gozaria um documento similar interno. Porque, na verdade, há aqui um problema, é que quando a lei portuguesa atribuiu força especial ao documento público, tinha em mente um certo modelo de documento público. Tinha em mente o documento público que legislou no Código Notariado. Quando aparece um documento estrangeiro, ele pode não ser equivalente ao documento público que a lei portuguesa tinha em mente quando atribuiu força probatória plena ao documento público. Então coloca-se a questão de saber, aparecendo um documento estrangeiro, ele vai gozar da mesma força probatória, de mais, de menos força probatória? Bom, até 17 de agosto, o problema era resolvido em cada Estado-membro. Isto é, cada Estado-membro é que decidia qual era a força probatória que atribuía aos documentos públicos estrangeiros. E, colocando aqui um exemplo, imaginem um testamento finlandês, que nos termos da lei finlandês foi feito perante duas testemunhas e depois depositado no registro, sendo aprovado pelo conservador do registro finlandês. Sendo que na Finlândia ele não tem força probatória especial, ele é tido como um mero documento particular. E não houve qualquer controle da legalidade por parte do conservador. O conservador, na Finlândia, aprova apenas a forma, mas não controla a legalidade das disposições. Problema, se este testamento finlandês for apresentado em Portugal, ele goza da mesma força probatória que gozaria um testamento feito em Portugal? Bom, até 17 de agosto, a solução que nós íamos buscar era ao artigo 365 do Código Civil, que dizia, ou que diz, para todos os documentos de matéria não sucessória, diz os documentos autênticos ou particulares passados em país estrangeiro em conformidade da respectiva lei, fazem prova como fariam os documentos da mesma natureza exarados em Portugal. Isto é, no fundo, o que diz a lei é, ele vai fazer a mesma prova que faria o documento equivalente. Já estão mesmo a ver que pergunta é que se pode colocar. Este testamento finlandês é equivalente a quê? Este testamento, qual é o documento português equivalente a este testamento finlandês? É um documento público ou é um documento particular? É o problema que é colocado pelo nosso regime interno. É que obriga a uma operação difícil no direito internacional privado, que se chama substituição, e que obriga a esta ponderação da equivalência. Há que procurar na lei portuguesa qual o documento equivalente àquele da lei estrangeira, que é para depois podermos dizer que tem a mesma natureza. E isto era uma dor de cabeça para qualquer notário, quando receberia um testamento destes num processo de inventário. Que valor tem isto? Que valor tem este documento? Bom, e depois tinha outro problema, é que mesmo que não haja dúvidas quanto à mesma natureza, imaginem, por exemplo, o testamento feito por um Scrivener Notary de Londres, portanto, aqueles notários londrinos que não são os notários anglo-saxónicos, são notários latinos, portanto, são juristas especializados e que se dedicam exclusivamente, ou primordialmente, a titular documentos públicos para serem utilizados fora do Reino Unido. Não há grandes dúvidas que este documento público do Scrivener Notary tem a mesma natureza do que uma escritura pública. Mas gera uma incoerência. Aquilo em Inglaterra não tem força probatória plena. Ou seja, nós com o nosso sistema vamos-lhe atribuir força probatória plena porque ele é equivalente a uma escritura pública. Em Portugal, força probatória plena. Em Inglaterra, país do país de origem, não tem força probatória plena. Vale mais em Portugal do que no país de origem. Tinha um problema, este sistema. Tinha um problema. O Regulamento das Sucessões veio mudar o sistema. E no artigo 59 vem dizer um ato autêntico exarado num Estado-membro tem noutro Estado-membro a mesma força probatória que tem no Estado-membro de origem. Isto é, vem-se dizer, o que conta é o valor probatório que aquele documento tinha no país de origem. E esse valor probatório vai ser aceite em toda a União, nos demais Estados-membros vinculados pelo regulamento. Bom, mas este sistema também cria um problema. É que o notário que recebe este testamento finlandês fica com uma dificuldade. Que valor probatório tem? O que é que o notário já sabe? Bom, tem o mesmo que tinha no país de origem. Problema. Que valor é que ele tinha no país de origem? Tem o notário que ir procurar o que é que diz a lei finlandesa? Este é, no fundo, o problema deste sistema, do valor probatório conferido pela lei do país de origem. Bom, mas o regulamento simplificou.
porque ao mesmo tempo que vem dizer que tem a valor probatório do país de origem, o regulamento previu uma certidão em modelo unificado que deve acompanhar o documento público quando ele cruza fronteiras e que explica qual o valor probatório que aquele documento tem no país em que foi emitido. Portanto, há uma certidão em modelo unificado que está prevista no Regulamento 1329 de 2014, um regulamento de execução, e que vem prever um formulário unificado onde se estão em vários quadros qual o valor probatório que aquele documento tem no país de origem. Sendo certo que, por força do artigo 59, esse valor probatório vai ser reconhecido em toda a União nos demais Estados vinculados pelo regulamento. Isto é, voltando ao nosso caso prático, perguntando que valor tem este documento, esta escritura pública exarada na Alemanha, com um testamento e que é apresentado num cartório português. Bom, já sabemos, tem o valor probatório que tiver no país de origem. Bom, e como é que o notário português pode saber? Pode exigir a tal certidão unificada. Nos termos do artigo 59, diz ao interessado, traga-me a certidão para eu saber qual é o valor probatório que este documento tem no país de origem. Bom, esta certidão tem várias informações. Por exemplo, diz se pode ser título de registro ou não pode ser título de registro. Tem uma série de informações que permitem ao notário do país de destino perceber qual a valia daquele documento público no país de origem. Aqui gera-se um problema. É que os documentos públicos, por vezes, têm declarações em matéria sucessória e, portanto, estão ao abrigo deste sistema de aceitação recíproca, mas também lá têm outras informações ou outras declarações em matéria não sucessória. E, portanto, isto, penso eu, vai gerar problemas. Como reconhecer um documento público estrangeiro, ou como aceitar um documento público estrangeiro que tenha declarações em matéria sucessória e outras não em matéria sucessória. Bom, mas com isto então resolvemos o nosso segundo problema. Já sabemos o testamento não tem que vir apostilado, primeiro problema. Segundo, o seu valor probatório é o do país de origem. O que pode o notário português fazer? Exigir a certidão unificada, demonstrando qual é o valor probatório do país de origem. Problema seguinte, e os efeitos substantivos? Porque este documento público, este instrumento, tem no seu interior um negócio jurídico, um testamento. E isto gera um problema. Para o instrumento, gera-se o problema da força probatória. E quanto à força probatória, estamos esclarecidos. Este instrumento, esta escritura pública alemã, vai ter o valor probatório que teria que tem na Alemanha, tem do país de origem. Mas no seu interior está um negócio jurídico, um testamento. E a questão que se coloca é qual é a lei que vai dizer quais são os efeitos substantivos deste testamento e que vai apreciar a validade deste testamento. Isto é, imaginem, por exemplo, uma escritura pública francesa que tem um testamento elaborado por um sueco residente na Suécia. Um sueco residente na Suécia resolve fazer o seu testamento numas férias que fez em França. Bom, a escritura é francesa. O que é que isto nos permite dizer? Que a escritura pública francesa tem em Portugal o valor probatório que ela teria em França, força probatória plena. Isto vem atestado na certidão formulário prevista no regulamento de execução da Comissão. Mas este testamento rege-se pela lei francesa, país onde foi elaborado o testamento? Com certeza que não. O testamento rege-se pela lei reguladora da sucessão, a lei que seria reguladora da sucessão na data em que foi feito, ou seja, pela lei sueca. É a lei sueca que vai dizer se o testamento é válido ou não é válido. E reparem que isto não afeta a força probatória da escritura pública, porque é possível que nós tenhamos, em situações internas, um contrato de compra e venda em escritura pública de coisa alheia. A escritura pública tem força probatória plena, mas isto não convalida a compra e venda de coisa alheia num negócio válido, com certeza que não. Uma coisa é a força probatória daquela escritura pública, outra é a validade substancial do negócio jurídico lá contido. E é possível que uma escritura pública com força probatória plena contenha negócios jurídicos em si mesmo nulos. E isto remete-nos para o terceiro problema que se colocava no caso. É que o notário tinha dúvidas, este notário que tem este caso terrível, recebeu este testamento feito na Alemanha, onde uma das cláusulas era a atribuição de uma casa de férias situada no Algarve a favor da senhora Edith, senhora com quem o testador, casado com Maria, mantinha uma relação extraconjugal. E o problema que se coloca é este testamento feito na Alemanha produz força probatória plena. Mas a disposição testamentária é válida? Esta disposição a favor do cúmplice de adultério, da senhora Edith?
Ora bem, de facto, temos sempre que fazer esta distinção, isto é, temos que saber, por um lado, qual é a lei reguladora da validade daquele testamento, por outro lado, a lei que vai determinar a força probatória daquela escritura. Isto é, temos que nos perguntar primeiro qual é a lei aplicável a esta sucessão. E aqui somos reconduzidos para o problema inicial. Houve escolha tácita da lei alemã? Bom, então é a lei alemã. Aquela referência à lei alemã não foi escolha tácita? Então é a lei portuguesa, que regula a sucessão enquanto lei da residência habitual do Sr. Fritz. E este é um dado que nós precisamos, porque ao abrigo daqui é que nós vamos ver a validade da disposição. Bom, mas o documento alemão é aceito em toda a União Europeia. O que é que isto quer dizer? Repare-se que o legislador europeu foi muito preciso, parece-me, apesar disto ser objeto de crítica, quando o artigo 59 falou da aceitação de documentos públicos. Não falou, reparem, no reconhecimento de atos públicos. Falou na aceitação. Mas se formos olhar às decisões judiciais, o legislador utiliza o termo clássico, reconhecimento de decisões judiciais. Porque onde é que está a diferença? Bom, é que nas decisões judiciais o reconhecimento reconhece tudo. Isto é, reconhece a força probatória e a força de caso julgado, reconhece a força de instrumento, mas reconhece também a concreta decisão judicial que lá está contida. O mesmo não acontece nos atos públicos. Nos atos públicos, decreta-se que a escritura estrangeira tem o valor probatório que tinha no país de origem, eventualmente a força probatória plena, mas isso não torna válidos negócios jurídicos que lá estejam contidos que sejam inválidos. No fundo, é a disposição testamentária a favor da amante. É válida? Bom, isso não depende da força probatória plena. Depende da lei que regular a validade daquela disposição testamentária. Que qual é que é? Bom, se houve escolha tácita, é lei alemã, a disposição é permitida. Se não houve escolha tácita, então é a lei portuguesa, e a lei portuguesa considera esta disposição nula, porque se diz, não é? No artigo 2196 é nula a disposição do testador casado a favor do cúmplice de adultério. E pronto, já vi que vos macei demais, se calhar deixava a última questão para outra oportunidade para tratarmos, que eu noto alguns sinais de cansaço na audiência. Foi um gosto, obrigado por me ouvirem. Muito obrigado.